Mensagem hoje em 2 Pedro, no capítulo 1. Então vou convidar que vocês abram suas Bíblias a 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com o que nós falamos em nossa última mensagem sobre a certeza de salvação. Então vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou ler os versos 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto maior da passagem aqui que nós lemos, a carta de 2 Pedro, é uma carta que é escrita exatamente devido a falsos profetas que surgem dentro da igreja, estão desvirtuando a mensagem do cristianismo e estão levando discípulos após eles. E nesse contexto você percebe que algumas pessoas que não são realmente convertidas se revelam, pessoas que se levantam como falsos profetas. Aquilo que Paulo disse, dentre vós mesmos se levantarão homens maus, homens ímpios, né? Falando coisas pervertidas para levar os discípulos após eles. E pessoas vão, às vezes. Pessoas seguem esses falsos mestres. Então, isso levanta, claro, um momento de incerteza. Quem são os verdadeiros crentes aqui? Quem são os verdadeiros convertidos, afinal? E uma pessoa pode até mesmo olhar para si e pensar, será que eu sou um verdadeiro crente? Eu achava que o outro ali era, e agora eu vejo que ele se tornou herege, apostatou. Será que eu corro esse risco também? Então existe uma razão para abordar dessa maneira. Você percebe que no verso 3, Pedro começa dizendo, visto como que pelo divino poder de Deus, Deus nos doou todas as coisas que conduzem à vida, no sentido de vida eterna, e à piedade, a uma vida de santidade, uma vida de devoção espiritual a Deus. Ele fez tudo isso pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Ou seja, quando Deus nos chamou, Ele também, nesse momento, nos deu conhecimento da verdade, abriu nosso entendimento para crer no Evangelho, e esse conhecimento completo de Cristo, Ele, no ato de nos converter e nos dar o conhecimento de Cristo, o que Ele nos deu? Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, uma declaração muito rica. Não existe nada faltando numa pessoa que realmente é convertida, para que essa pessoa prossiga numa vida de piedade e chegue ao final de sua jornada rumo à cidade celestial. Então, em vista disso, ele diz, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo e tudo mais, nós devemos, então, associar à nossa fé uma série de coisas. E fazendo isso, todas essas coisas aqui que ele cita, a partir do verso 5, reunindo vossa diligência, vocês devem associar a fé, a virtude e também o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade,
e o amor, ele diz, essas coisas existindo em vós, o verso 8 explica, e aumentando, ou seja, um crescimento espiritual nessas áreas, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no conhecimento de Cristo. E aí ele diz, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E é desta maneira, ele diz, que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muita coisa aqui, e eu quero ponderar algumas dessas coisas. Não vamos realmente ter tempo de olhar tudo o que se encontra nesses versos, mas a essência da mensagem eu creio que nós temos como abordar hoje. Verso 10, então, observe novamente o que ele diz. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O que ele quer dizer com isso? Você deve usar de sua diligência para certificar que você realmente foi uma pessoa chamada e que você é uma pessoa eleita. Confirmar a vocação e eleição, essas duas coisas, e essas duas coisas são passadas. Ele diz também no verso 11, fazendo isso dessa maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que quem chega ao céu, chega desta maneira, é desta maneira que se chega lá, qualquer um que chega. A pessoa que chega é a pessoa que, reunindo a sua diligência, cresce em Cristo e, de fato, confirma a sua vocação e eleição. Lembrando que quando uma pessoa é convertida, quando Deus nos chama, o que ele faz? Ele nos doa todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele não deixa nada deficiente, ele não deixa nada incerto. Ele já implanta a nova natureza no cristão, implanta também o Espírito Santo no cristão, coisas que garantirão que essa pessoa então prosseguirá no rumo certo. E o que essa pessoa fará então progredindo no rumo certo? Ela reunirá toda a sua diligência para crescer espiritualmente, continuará fazendo isso e desta forma ela chegará ao céu, chegará a entrar no reino de Deus. Então uma coisa muito interessante que devemos notar aqui. Agora, a questão que Pedro levanta, o que nós devemos confirmar é a nossa vocação e eleição. E como eu disse, são duas coisas passadas. Ele não está dizendo, talvez você seja crente hoje, mas não será futuramente. Então você tem que tomar cuidado nesse sentido. Não é bem essa a mensagem. O que Pedro está dizendo é que você tem que ter certeza de que você de fato é crente hoje. O que significa a ideia de vocação? Como você pode confirmar a sua vocação? Bem, para entender isso, você tem que entender o que é vocação. Nós quase não usamos mais esse vocabulário hoje. Na igreja evangélica em nossos dias, quando falamos sobre a conversão, nós falamos dessa maneira, né? Se alguém vai dar um testemunho sobre a sua conversão, ela tipicamente fala assim, quando eu aceitei Jesus, isso é o número 1, com certeza, campeão de modos de falar sobre isso. Talvez as pessoas falem assim, quando eu me converti, ou coisa dessa natureza. É interessante que a expressão em si, aceitar Jesus, não é bem um termo que se encontra na Bíblia, não é vocabulário daquela época. Não que seja de todo errado, a Bíblia fala que você deve receber a Cristo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu não vou brigar sobre isso, mas eu gostaria de observar com os irmãos que o termo que a Bíblia usa para falar de conversão, tipicamente, tem uma ênfase totalmente diferente. A Bíblia fala de nossa conversão assim, fomos chamados. Se um cristão, no tempo dos apóstolos, falasse da sua conversão, ao invés de falar para você, quando eu aceitei Jesus, seria mais provável que ele falasse algo do tipo, quando Deus me chamou, porque esse era o entendimento que eles tinham. E eu vou falar das referências, você pode depois consultar, mas eu não vou dar tempo muito para os irmãos abrirem agora, senão vou perder muito tempo com esse ponto, e eu não quero realmente delongar aqui, mas ouça apenas algumas passagens da Bíblia, para ver como a Bíblia trata essa questão de ser chamado. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. O verso 30, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E o que ele quer dizer?
as pessoas que Deus predestinou para a salvação, no tempo e no espaço, Ele chamou, ou seja, Ele converteu. E aos que chamou, Ele justificou. Não existe ninguém que foi chamado que não foi justificado. O texto bíblico diz, aos que chamou, a esses também justificou. De modo que a Bíblia não está falando um chamado externo, que pode ser um chamado geral, onde todo mundo é convidado para crer em Cristo. Estamos falando de um tipo de chamado que é eficaz, ele resulta em conversão certamente, porque se não fosse o caso, não se poderia falar, aos que chamou, a esses também justificou, porque teria que se dizer, não teve muita gente que foi evangelizada, muita gente que foi chamada, que Deus não justificou, porque eles não creram. Então você vê que a ênfase não é na ideia de, é um convite, mas é um chamado interno, que lá de dentro puxa a pessoa para Cristo, e faz com que ela venha, certamente, e se converta. Então os cristãos, no tempo do Novo Testamento, falavam da conversão assim, era a obra de Deus, era o chamado de Deus. Você vê uma pessoa que não é convertida, o que você diz? Essa pessoa não foi chamada. O outro é convertido, por que ele é convertido? Porque ele foi chamado. Por exemplo, Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Implícito que nem todos foram chamados. Para os que foram chamados, nós pregamos Cristo. Agora, no verso 26 do capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo explica, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E o que Paulo quer dizer? Você pode observar aí na igreja e ver quem é que é convertido. Observe, as pessoas convertidas, essas pessoas são as pessoas que tiveram vocação. Não foram chamados muitos poderosos segundo a carne, muitos sábios segundo a carne. Como assim não foram chamados? São convertidos? Não. Realmente, poucos sábios, poucos poderosos. Pois então, sabe por que eles não são convertidos? Porque não foram chamados. Não foram chamados muitos poderosos segundo a carne, muitos sábios e muitos de nobre nascimento. O apóstolo Paulo, então, está simplesmente reconhecendo que o chamado, nesse sentido técnico, é um chamado que resulta certamente na conversão da pessoa. Se houve o chamado, você pode constatar que houve o chamado. Como que você sabe? A pessoa é crente, ele está na igreja, ele é salvo. Em 1 Coríntios capítulo 7, a coisa se torna ainda mais interessante. O apóstolo Paulo fala assim, verso 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordenam em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, se você é de uma origem no judaísmo, e você já era circuncidado, quando você foi chamado, ótimo. Mas se você foi chamado sem isso, não se preocupe com isso. E o que ele está dizendo? Quando você foi chamado? Quando você foi convertido? E ele prossegue, o verso 20 diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo do Senhor. Então você vê repetidamente como ele trata assim a conversão. Quem é convertido? A pessoa que é chamada. E como que ele fala do dia em que você converteu? É quando você foi chamado. A Timóteo, Paulo escreve que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É outra maneira de falar a mesma coisa, aos que predestinou, a esses também chamou. Só que aqui ele diz, ele chamou aqueles que ele predestinou antes dos tempos eternos. Hebreus 9, o autor de Hebreus diz o seguinte, a fim de que recebam a promessa da herança eterna aqueles que têm sido chamados. Quem que recebe a herança eterna? As pessoas que têm sido chamadas. Está vendo? É uma coisa bem típica no Novo Testamento. Apocalipse 17. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele.
Está vendo? Quem que vence junto com Cristo? Os chamados. É assim que a Bíblia trata essa questão. Então aqui em Pedro, quando ele diz, nós devemos procurar confirmar a nossa vocação. Isso é uma maneira de dizer, em nossos termos, confirmar que você realmente foi convertido algum dia. Você deve confirmar isso. A pergunta então é, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou realmente um convertido? Pois então, é disso que estamos falando, confirmar a sua vocação. E eleição. Como assim eleição? Eleição é a decisão de Deus escolher para si pessoas desde antes da fundação do mundo. A ideia é como a Bíblia diz que os nomes são escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E você diz, então tá, os nomes que estão ali são os eleitos, isso mesmo. E no dia do juízo se abrirão os livros, os nomes que estiverem ali escritos estão salvos. E como que eu sei se o meu nome está lá? Bem, se você confirmar a sua eleição, o que você fez? Você confirmou e constatou que, não, de fato, o meu nome está lá. E no livro da vida, quando você abrir o livro e fizeste a chamada, o meu nome está lá. Confirmei a minha eleição. É possível isso? É possível confirmar sua vocação e eleição? Eu digo isso pelo seguinte, é importante pensarmos sobre isso, especialmente em vista de uma passagem como na última mensagem nós lemos, Jesus Cristo dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se é o caso, então eu não posso simplesmente descansar em cima da ideia de dizer, eu clamei a Jesus como, né, Senhor me salva, então obviamente, necessariamente eu sou salvo. Tem que ter alguma coisa a mais que isso. E é exatamente disso que Pedro está dizendo quando ele diz, você deve reunir sua diligência, associar a sua fé a essas coisas, e fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai conseguir confirmar a sua vocação e eleição. Ou seja, você vai poder tirar de sua mente qualquer dúvida de que você é uma pessoa realmente convertida, e se você é uma pessoa convertida, que você é uma pessoa eleita. Porque não existe ninguém que realmente se converte que não seja um eleito. Então essas coisas você pode estabelecer. Quando falamos da certeza da salvação, você sabe que muitas pessoas criticam, evangélicos em geral, por ensinarem que é possível ter certeza de salvação, e dizem, não pode ter certeza de salvação não, isso é presunção. Você deve entender que quando pessoas pensam assim, é porque essas pessoas estão cogitando dentro de uma visão de salvação, onde a salvação é pelo mérito. Essas pessoas pensam dessa maneira. Quem vai ser salvo vai ter que merecer, ele vai ter que ter as obras necessárias, ser uma pessoa digna de salvação. Então, quando eu escuto um evangélico dizendo, eu tenho certeza de salvação, eles então estão dizendo o quê? Na mente deles estão dizendo assim, nossa, mas que presunção, o homem acha que ele é merecedor. Entende? Mas nós não cremos que a salvação é pelo mérito. Então, isso aí, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a certeza da salvação está baseada na promessa de Deus. Deus promete salvação à pessoa que crer em Cristo. E veja, por exemplo, em 1 João capítulo 5, a epístola de 1 João capítulo 5 tem algo que é muito útil em falarmos sobre esse assunto. 1 João 5, a partir do verso 9, o apóstolo João começa a falar exatamente sobre a certeza da salvação. E veja como que ele coloca a coisa. Ele diz, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ou seja, se quando pessoas te falam alguma coisa e você tende a acreditar, mas quanto mais não deveria se acreditar em Deus, não é? O que Deus fala é claro que é verdade. E ele diz, ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora, aqui o apóstolo João diz explicitamente que o objetivo que ele tem ao escrever essas frases e na verdade, o contexto todo do livro interior, o 1 João, essa carta, ele escreve isso para que as pessoas que são salvas saibam que são salvas, para que elas não tenham essa dúvida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E o que o apóstolo João está falando é o seguinte, olha,
Deus prometeu vida eterna, não é? Ele prometeu. Quem tem o Filho tem a vida. Isso é uma promessa de Deus e Deus não mente. Agora, você pode constatar que você tem o Filho. Como? Ao longo da epístola ele vem dizendo. Ele diz, aquele que diz que não tem pecado nenhum, chama Deus de mentiroso. A verdade não está nesse. Mas aquele que confessa o seu pecado, admite sua necessidade de salvação, esse Deus é fiel e justo para perdoar o pecado. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que realmente anda na luz, aquele que vive em amor com os irmãos, e ele vai mostrando essas coisas. Isso é característica que só acontece na vida de um salvo. Isso é verdade sobre você? Então você sabe que você é um salvo, você sabe que você não é uma pessoa que faz uma profissão oca, de boca para fora, de ter se convertido, porque de fato você passou a andar na luz, e ele diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, é possível saber, e ele então diz, aqui no resumo, então olha só, se você tem Jesus em sua vida, e isso é real, e isso é uma coisa que você pode constatar, então você pode ter certeza, eu estou escrevendo para que você tenha certeza. Agora, é importante para o crente ter certeza de salvação, mesmo que em algum momento ele tenha alguma dúvida em sua mente, pode acontecer, mas é importante que você tenha certeza de salvação. Deixe-me citar alguns teólogos bem conhecidos em relação a isso. Agostinho disse, estar seguro de nossa salvação não é arrogante estultícia, é a nossa fé, não é orgulho, é devoção, não é presunção, é a promessa de Deus. Você está vendo, Agostinho entendia que não tem nada de presunção em ter certeza de salvação. Claro, ele não acreditava em salvação por obras e por mérito, ele ensinava as doutrinas da graça. É graça a salvação. Então, o que ele está dizendo, isso não é uma coisa arrogante, isso na verdade é devoção. Se você dizer, não, eu sei, né, eu posso constatar que realmente Deus me salvou, Ele me chamou, me converteu. Mas isso não quer dizer que eu tenho certeza de salvação, o que você está fazendo é duvidando da promessa de Deus. Ele diz, então, isso é uma questão de devoção, não é presunção, é a promessa de Deus. Lutero disse, devemos diariamente mais e mais nos esforçar para destruir até a raiz esse pernicioso erro pelo qual o mundo inteiro está sendo seduzido, que diz que o homem não pode saber se ele está ou não em estado de graça. Se duvidarmos da graça de Deus e não crermos que Deus se agrada de nós por causa de Cristo, então estaremos negando que Cristo nos redimiu. Na verdade, estaremos questionando claramente todos os seus benefícios, ou seja, estaremos imputando insuficiência a Jesus. Não é uma questão de arrogância, eu me acho, eu sou um salvo porque eu mereço. Não, eu não mereço, mas Jesus salva pecadores indignos, aos quais Ele chamou, eu sei que Ele me chamou, não é uma questão de que eu tenho qualidades, é porque Cristo é o Salvador perfeito, e certamente eu sou salvo. Lutero também disse, se você não crer que seus pecados estejam realmente perdoados e removidos, então você é um pagão, agindo para com seu Senhor como um incrédulo e não como um cristão, e esse é o mais sério pecado contra Deus. Por meio desse pecado você diz que Deus é um mentiroso. Lutero está apenas ecoando as palavras do apóstolo João em 1 João capítulo 5. Sabe, aquela pessoa que diz assim, quem sou eu para dizer que eu realmente não tenho certeza de salvação? Essa pessoa não está mostrando humildade, essa pessoa está dizendo, não quem sou eu, ela está dizendo quem é Jesus para realmente dar conta de salvar uma pessoa como eu, está vendo? Isso não é bem a ideia. Poderia citar muitas outras pessoas, mas você percebe a importância disso. Nós precisamos ter certeza de salvação. Mas isso não quer dizer que um crente não esteja sujeito a sofrer dúvidas. Eu quero falar um pouco sobre as dúvidas hoje que nós podemos ter e como lidar com dúvidas em relação a isso. Calvino disse o seguinte, nenhum homem é crente, digo, exceto aquele que, baseando-se na segurança da sua salvação, confiantemente triunfa sobre o diabo e a morte. Mas ele também disse, conquanto ensinemos que a fé deve ser certa e segura, não podemos imaginar nenhuma certeza que não esteja manchada de dúvida ou qualquer segurança que não seja assaltada por alguma ansiedade. Ou seja,
O crente deve ter certeza da sua salvação, mas isso não significa que não vai haver momentos em sua vida que você pode ter alguma insegurança, alguma ansiedade. Opa, será que está tudo certo mesmo? Então, como lidar com isso? Bem, eu posso ver na Bíblia claramente que quem está em Cristo está salvo, mas eu preciso ter certeza que eu estou em Cristo, que eu sou chamado e que eu sou eleito. E às vezes convém até para o cristão questionar isso. Será que eu sou uma pessoa salva? Eu digo isso pelo seguinte, eu acho que a moda em muitas igrejas evangélicas é simplesmente encorajar as pessoas a nunca questionar se realmente elas são convertidas. E a coisa é meio assim, você entra para a igreja, você faz profissão de fé, você é batizado, e as pessoas às vezes falam assim, se em algum momento vier uma dúvida de se você tem a salvação, é o diabo que é o acusador. Mas será? Se isso fosse verdade, qual seria o sentido do apóstolo Paulo escrever aos Coríntios e dizer, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. O apóstolo Paulo, obviamente, está um pouco preocupado de que havia falsos crentes em Corinto, na igreja, e ele está dizendo, olha, faz um apanhado sério aí se vocês realmente são convertidos ou não. De modo que questionar e pensar assim, tá, eu preciso de analisar se realmente sou uma pessoa cristã. Isso não é uma coisa necessariamente errada. É uma coisa devida em determinados momentos. E nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de dar receita pronta para os outros e dizer assim, você está tendo dúvidas? É o diabo. Muito cuidado em dizer isso precipitadamente. Porque eu creio que igrejas vão para dois erros. Ou o erro de dar segurança excessiva para gente que, na verdade, nem realmente é convertida, porque existem cristãos nominais, pessoas que não realmente se converteram, que entram nas igrejas. E às vezes as igrejas simplesmente dizem para as pessoas, nunca questione, fique tranquilo. E isso seria desequilibrado, como também seria desequilibrado ir para um outro extremo que diz, duvide sempre. Não, nunca tenha paz, duvide sempre. E existe isso, sabe? Estudando um pouco sobre a história dos puritanos, recentemente eu li um livro onde ele estava demonstrando ali, documentando o procedimento de muitas das igrejas dos puritanos. Os puritanos entraram num ciclo de autoexame introspectivo, que chegou a ser realmente prejudicial a toda a sua fé. Tornou-se padrão em muitas igrejas puritanas, especialmente tardiamente, uma perspectiva que era do tipo seguinte, uma pessoa vem para a igreja e diz, eu quero ser membro da igreja. E eles perguntavam então à pessoa, você tem certeza da salvação? Se a pessoa dizia que sim, eles diziam, então certamente esse aí não é crente. Porque um crente será uma pessoa que terá uma incerteza muito profunda. Será que realmente sou crente? Será que as marcas de cristianismo verdadeiro existem realmente na minha vida? Então uma pessoa que só uma pessoa mesmo que constantemente está dizendo para si, eu não sou crente não, eu não devo ser crente não. Só uma pessoa assim seria tratada como realmente uma pessoa convertida. Isso é um desequilíbrio. Isso não é o que você encontra no Novo Testamento. Então assim, as pessoas podem ir para um lado de ser, vamos dizer assim, cautelosos demais ou cautelosos de menos. Temos que encontrar o equilíbrio bíblico. Confirmar então a vocação e eleição. Como fazer isso? Bem, primeiramente, reconhecer que existe falsa segurança, mas a falsa segurança, irmãos, não é tratada na Bíblia como uma coisa assim, de uma pessoa que é perfeitamente sincera entre ela mesma e Deus, e a vida dela é coerente com as mensagens do Evangelho, mas ela não consegue mesmo assim saber. A falsa confiança em salvação é daquela pessoa que engana a si mesma porque ela realmente não pratica, ela não vive uma vida cristã. E ouça essas passagens, por exemplo, Tiago disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É impossível ter certeza? Não, é só você se tornar um praticante e não somente um ouvinte. A pessoa que não é um praticante, mas é um ouvinte apenas, ouve, mas não põe em prática, não vive aquilo, então esse é que está se enganando. Paulo escreve, por exemplo, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito
e no Espírito do nosso Deus. E o que ele está dizendo? Quando a pessoa é crente, houve transformação. A pessoa pode ter sido assim antes, mas ela não é mais assim. Agora, a pessoa que diz, eu conheço, mas não teve mudança de vida, essa pessoa que é a pessoa que está se enganando, ela não se tornou praticante da palavra, ela é somente ouvinte. Paulo escreveu também aos Efésios, sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que persistem na desobediência, não mudam de vida, não largam do pecado, e dizem, não, mas eu tenho salvação. Essas pessoas estão se enganando. Deuteronômio 29:19 diz, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, a maldição sobre aqueles que quebram a lei de Deus, que não se arrependem do pecado e persistem no erro, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Que coisa interessante, não? Lá de trás do Deuteronômio, a Bíblia está dizendo, olha, pessoas que vivem dessa maneira são amaldiçoadas. E aí a advertência, ninguém que ouvindo essa palavra de maldição para as pessoas que vivem assim, se abençoe no seu íntimo dizendo, que nada, a Bíblia fala isso, mas não, eu estou bem, eu vou ter paz, mesmo que eu ande na perversidade do meu coração. Esse é o que é enganado, esse engana a si mesmo, ele não quer saber de arrependimento, ele não vai mudar de vida, ele vive no pecado, mas ele se consola dizendo, mas eu vou ter paz. Esse é o falso crente. Mas o verdadeiro crente, o que tem uma experiência genuína de conversão, pode constatar isso e perceber que existem questões que só são possíveis em sua vida se realmente Deus o chamou. E é importante observar isso. Deixa-me então falar um pouco sobre isso. Existem, claro, coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa e ela não ser realmente convertida. Por exemplo, a pessoa pode professar fé em Cristo, como falamos ontem, a pessoa pode se afiliar à igreja, obviamente isso não prova nada, a pessoa pode ter até uma doutrina ortodoxa, pessoas não são apenas incrédulas em igrejas que são heréticas, a pessoa também pode ter gosto pela religião e pela prática religiosa. É claro que a experiência de um genuíno, verdadeiro crente é exatamente de ter prazer nas coisas de Deus, como os salmos, por exemplo, mostram, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quer dizer, esse é o sentimento de uma pessoa salva. Louvar o Senhor, porque é bom e amável cantar louvores. Você ama cantar louvores? Isso é parte da experiência genuína cristã, mas assim, o incrédulo pode ter isso também em sua vida, ele pode ter esse prazer nas coisas espirituais, e nós vemos muitos exemplos disso. Deixe-me citar algumas passagens da Bíblia que revelam isso. Isaías, por exemplo, denunciou que pessoas ímpias, com vidas ímpias, tinham prazer na prática religiosa e no culto. Ele diz em Isaías 1, verso 10, ouvi a palavra de Deus, a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele está se dirigindo ao povo de Israel. Ele os chama de Sodoma porque é um apelido adequado a essa altura pela sua conduta. Ele diz, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim uma abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Agora, isso aqui é interessante. O povo está fazendo assim, todos os rituais que o Velho Testamento prescreve, estão indo nas luas novas, nas festas, os sábados, e tudo muito bonito. E tem prazer em fazer essas coisas, leva os sacrifícios. E Deus está dizendo, olha, e eu não suporto. Como vocês se atrevem a entrar na minha presença nessa condição? Por mim, fechasse a porta e fechasse vocês de fora, para vocês nem chegarem.
Mas por quê? Bem, a pista primeira fica bem clara aqui quando ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. A pessoa tem uma vida toda podre, mas ela vai no templo adorar ao Senhor. E ele prossegue e diz: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está vendo o problema? Muito religiosos, mas as mãos cheias de sangue? Não tem arrependimento em sua vida uma pessoa vivendo assim? Sabia que os mafiosos são bem religiosos? Ou muito religiosos, são devotos, né, católicos, mas têm um prazer na religião. E as mãos sujas de sangue? Mas parece que não tem problema, não é? Você está vendo? Esse tipo de conduta é o que deve levar uma pessoa a perceber: não adianta me fazer de religioso. E olha, pessoas assim aparecem na igreja. De vez em quando parece uma pessoa que é uma pessoa assim, totalmente desonesta nos seus negócios, sai prejudicando pessoas, dando tombo nos outros, e vem para a igreja, tem um prazer e canta os louvores, e é uma maravilha. E você pensa assim: nossa, que bom crente. Depois você toma conhecimento, uma pessoa perigosa. Mas as pessoas têm esse tipo de prazer nas coisas espirituais. Quer dizer, é disso a Bíblia está falando. Isaías 58, verso 1, o profeta protesta e diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a Jacó, a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. A vida deles é uma vida cheia de pecado, mas eles têm prazer em se congregar e aprender sobre Deus, estudar a Bíblia, mas não muda de vida. Isso é auto-engano. Em Ezequiel 33, a partir do verso 31, a Bíblia diz: eles vêm a ti, e aqui é Deus falando com o profeta, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quer dizer, ouvem, mas não praticam. Exatamente o problema de que Tiago estava falando. Então, quando isso acontece, uma pessoa pode ser muito religiosa, pode ter, assim, muita alegria na sua espiritualidade e ainda ser uma pessoa falsa. É o que acontece, por exemplo, aqui nesse povo especificamente que está sendo denunciado. Eles eram idólatras. Eles adoravam ídolos. Não largavam a idolatria, apesar da palavra de Deus ser extremamente clara, mas gostavam muito ali da religião, de Deus, do Deus de Israel também. Queriam uma mistura de tudo. E Deus está dizendo: isso aí não é gente salva, não. Mas, além disso, além de uma pessoa poder se alegrar em coisas espirituais desse tipo, é importante entender que emoções não são uma base segura para dizer se a pessoa realmente é convertida. O Senhor Jesus Cristo, quando ele conta a parábola do semeador, ele fala sobre aqueles que, representados pelas que secaram rapidamente quando o sol saiu, a semente que caiu em solo rochoso. Ele diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Olha só que interessante. Não é uma coisa assim, profunda. É uma coisa assim, mas tem alegria naquele momento, empolgam. Sabe, uma pessoa que vai na igreja, alguém assim, convida a crer em Cristo, e a pessoa se emociona e chora. Isso acontece sem conversão real. Emoções não são um parâmetro seguro. E nem mesmo quando as pessoas recebem respostas de oração. Tem pessoas que pensam assim: eu sei que eu e Deus temos um bom relacionamento porque Deus já ouviu minhas orações.
Olha, Deus responde orações de incrédulos também, não é só de crentes, não. Se você ler na Bíblia, você vai perceber que muitos incrédulos foram até Jesus, pediram cura e Jesus os curou. Além disso, você vai encontrar, por exemplo, que o rei Acabe, Deus havia pronunciado sentença sobre o rei Acabe, mas ele se humilhou perante Deus, e Deus prolongou os seus dias, tirou de sobre o mal de acontecer no seu tempo de vida, porque ele clamou a Deus. Caim, que não foi um homem convertido, depois que matou Abel e confrontado com seu pecado, clamou a Deus e disse: é tamanho o meu castigo, já não posso suportar. E Deus ouviu a sua oração e protegeu a sua vida. Então você pode perceber que é possível Deus atender a oração de incrédulos. Então coisas assim não devem servir de base. Mas o que são coisas que podem servir de base? O que poderíamos dizer assim? Essas coisas definitivamente são marcas de um verdadeiro crente e só de um verdadeiro crente. Bem, vamos pensar sobre o que a Bíblia fala sobre conversão. Primeiramente, você se lembra quando Jeremias descreveu a conversão? Ele fala sobre Deus fazer a nova aliança. Ele diz o seguinte: porei no seu coração as minhas leis. Como Deus escreveu as leis na tábua de pedra, Deus escreve no coração da pessoa convertida. E farei com que andeis nos meus estatutos e os guardem. Isso não acontece com o incrédulo. Vamos lá, o que seria isso? É uma pessoa que, quando Deus a chama, Ele coloca nessa pessoa uma profunda repulsa pelo pecado, um desejo de não ser mais como era antes, um amor pela lei de Deus, um desejo de ser daquele jeito, mesmo um desejo que ela não será perfeita em cumprir, mas será esse o seu desejo real, será essa a sua paixão. Eu quero agora andar na lei de Deus, porque a lei está escrita no coração. A lei não é uma coisa que é externa a nós, que nós olhamos com uma certa indiferença, mas uma coisa que nós encontramos agora dentro de nós. Ezequiel descreve a conversão assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Sabe, quando existe esse amor sincero por Deus e amor pela lei de Deus, que resulta em uma vida de obediência real, isso é marca inconfundível de conversão verdadeira. Porei a minha lei no seu coração, farei com que andeis nos meus estatutos e as guardem. Isso aconteceu na sua vida? Isso é sinal da obra de Deus. Então, uma nova maneira de entender e encarar o pecado. Jonathan Edwards, por exemplo, escreve o seguinte: tristeza religiosa, lamentação e coração quebrantado são frequentemente mencionados como sendo grande parte da verdadeira religião, ou seja, um cristianismo autêntico. Estas coisas são mencionadas como qualidades que distinguem os verdadeiros santos e como uma marca, grande marca do seu caráter. É repetidamente dito do caráter dos que são santos genuínos, que eles tremem da palavra de Deus, que eles temem a Deus, que chegam a tremer e que temem o seu juízo. Nas Escrituras, os santos são chamados os que temem a Deus. Muito profundo isso. Isaías 66 fala exatamente isso. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Você treme da palavra de Deus? Como você reage diante de um mandamento de Deus? Se você percebe que você está violando a lei de Deus, você está em pecado, você é confrontado, alguém te mostra, olha o que a Bíblia diz, você diz, é mesmo, eu estou pecando, quebrando a lei de Deus. Como você corresponde a isso? Você diz, mas eu não quero mudar. Ou você treme e você diz, não, Deus é Senhor. Isso é importante. Sabe, é exatamente por isso que Jesus Cristo disse, se você vê uma pessoa em pecado, você vai, conversa com ela, e se ela não te ouvir, você leva mais alguém da igreja, umas 2 testemunhas, 1 ou 2, e você fala com ela e as pessoas testificam, e se ela nem assim ouvir, leva para a igreja toda, e quando a igreja toda testifica, não, isso realmente é pecado, a pessoa diz para você, tá, mas eu não vou mudar. O que Jesus diz para fazer? Considera-o como gentil publicano, ou seja, trate-o como um descrente.
Uma pessoa que é verdadeiramente convertida treme diante da palavra de Deus, não age com essa indiferença que diz: tá, a Bíblia diz isso, entendi, mas eu vou continuar do jeito que eu quero. Contrição genuína pelo pecado é marca que só existe em um verdadeiro crente. Sabe, existe a falsa contrição pelo pecado, tipo o rei Saul, né? Rei Saul tentando matar Davi, Davi lhe poupa a vida, e o que ele faz? Até chorou, né? Passaram alguns dias, estava lá tentando matar Davi novamente. Isso não é realmente contrição genuína. Mas existe muitas vezes uma insegurança momentânea na vida de um cristão, quando ele cai em pecado e ele se vê em pecado. Você é uma pessoa salva, uma pessoa convertida, mas você pecou e a sua consciência está pesada e você começa a pensar: será que eu realmente sou crente? Isso vai acontecer na vida de pessoas, pode acontecer exatamente isso. E o pecado na vida da pessoa vai tirar a paz da pessoa. Claro que uma pessoa convertida será, até pelo Espírito de Deus, conduzida de volta a Cristo. Ela não vai virar as costas e abandonar. Mas um momento em que a pessoa está em pecado, ela pode muito bem ter dúvidas da salvação por causa disso. Isso não quer dizer que a pessoa não é salva, mas pode ser o próprio Espírito de Deus trabalhando a vida da pessoa para trazer a pessoa de volta. Edwards diz o seguinte: o diabo não ataca a esperança de um hipócrita, como faz com um verdadeiro santo. O diabo é o grande inimigo da esperança de todo verdadeiro cristão. Não somente porque certeza de salvação traz grande conforto, mas também porque é algo de uma natureza santa e celestial que tende muito a promover a graça no coração e é um grande incentivo para a diligência e a pureza na vida cristã. Agora, isso é uma declaração também bastante interessante. O diabo, de fato, pode atacar um cristão e acusá-lo e dizer, e nós nos sujeitamos a isso quando nós caímos em pecado. E ele então chega e diz: você é crente? Que crente, coisa nenhuma, olha o que você fez agora. Agora, o diabo pode usar isso para tentar levar a pessoa ao desespero, mas ele não vai fazer isso na vida de uma pessoa incrédula. Sabe o falso crente? O diabo não quer perturbar e dizer para ele: você não é crente. O diabo quer dizer para ele: não, está tranquilo. Então é muito importante nós discernirmos que existe essa possibilidade dupla. Quando uma pessoa olha para si e vê pecado e diz: eu acho que eu não sou um crente, é Deus ou é o diabo, afinal de contas? É o Espírito Santo dizendo: você não é um crente, você precisa se converter, porque realmente ela não é? Ou é o diabo dizendo: você não é um crente, porque a pessoa é, e o diabo está tentando paralisar aquela pessoa e atormentar aquela pessoa? Bem, as duas coisas são possíveis. Mas nós temos que saber discernir. Eu vou ler um pouco mais do que Jonathan Edwards diz, que eu acho que ele nos ajuda nesse sentido. Ele continua e diz: mas Satanás não se opõe à esperança do hipócrita. Desculpa, eu já li essa parte, não já? Não, é isso mesmo. Mas Satanás não se opõe à esperança do hipócrita, pois sua falsa segurança assegura o interesse do próprio diabo. Um hipócrita pode reter sua esperança sem oposição por toda a vida, sem que jamais o diabo o perturbe com dúvidas. Mas é possível que não haja um verdadeiro cristão que não sofra ataques à sua esperança. Além do mais, aquele que se ilude sobre ser salvo não percebe o grau de suas próprias corrupções tanto quanto o santo. Ou seja, um cristão verdadeiro é muito mais sensível ao pecado do que um incrédulo. Um cristão, Edwards continua, um cristão autêntico vê 10 vezes mais maldade em seu coração do que o hipócrita enxerga em si mesmo. Seus pecados internos e externos o incomodam devido à natureza vil e lhes são assustadores. O cristão frequentemente considera como um mistério incompreensível que o estado de graça seja consistente com a corrupção que ele ainda vê em seu próprio coração. Enquanto isso, o hipócrita abriga mais pecado em seu íntimo
mas, ignorando tudo isso, se vê como que limpo e a brilhar. Bem, então, quem está questionando a sua salvação, se você tem um momento de crise? É Deus ou é o diabo? Eu acho que é muito fácil de realmente discernir isso. Pense no seguinte: quando o diabo está assaltando um cristão verdadeiro, o seu objetivo é tirar a paz dessa pessoa, mas não levar essa pessoa em direção à santidade. Então você tem um indivíduo que vê pecado em sua vida, mas ele não está persistindo e rebelando-se contra Deus. Ele reconhece: eu já pequei, mas ele também já arrependeu. E não existe mais nada que realmente ele deva fazer. Não é que ele está fugindo de Deus, ele já assim está voltando a Deus. Ele já diz: olha, eu me arrependo disso, não estou persistindo no pecado. E não há nada realmente que ele possa dizer: agora eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer eu estou rebelando. E essa pessoa que tem uma dúvida, isso aí é o diabo acusando ela. É o diabo dizendo para essa pessoa: mas não adianta, mas você não é crente em nada, Deus não aceita você. Agora, por outro lado, quando é o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa em relação a pecado do qual ela não se arrependeu e o qual ela está resistindo em se arrepender. E ela não quer mudar. E o Espírito Santo está dizendo: isso é necessário que você abandone. E a pessoa está resistindo e dizendo: eu não quero mudar. Então é o Espírito Santo realmente apontando o dedo para o pecado, dizendo: você precisa realmente se converter. Porque um verdadeiro cristão, mesmo que caia no pecado, ele não permanecerá no pecado. É a ideia de viver pecando. A pessoa que está decidida e resoluta: eu vou persistir no pecado, não vou sair do pecado, essa pessoa é uma pessoa incrédula. Agora, olhando o texto de Pedro novamente, eu gostaria de que vocês olhassem comigo como Pedro nos dá, então, a receita para que não tenhamos dúvida alguma, mas que tenhamos, certamente, a certeza de nossa salvação, de nossa vocação e eleição. Verso 5, em 2 Pedro, capítulo 1, diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Vamos pensar o que ele está dizendo. Tá, você crê, certo? Então vamos fazer o seguinte: associa a fé que você já tem à virtude. Virtude de qualquer tipo, virtude cristã. E com a virtude, o conhecimento. Esteja crescendo sempre no conhecimento da verdade, aprendendo mais de Cristo, mais da Bíblia, mais de doutrina. E com o conhecimento, o domínio próprio. Cada vez mais, vencendo as tentações. Você sabe, sim, eu tenho caído, mas eu vou ter mais domínio próprio em relação a tentações futuras. Junto com o domínio próprio, a perseverança. Perseverar na fé, não esmorecer. E junto com a perseverança, a piedade, aquela vida de devoção espiritual, oração, aproximação de Deus, adoração, culto a Deus e meditação sobre a sua palavra. E com a piedade, a fraternidade, que é o amor para com os irmãos. E com a fraternidade, o amor, no sentido ainda mais amplo, não somente pelos irmãos, mas para com Deus e para com todos. Essas coisas, o verso 8 diz: existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Ele diz: o caminho de um cristão é esse, é de você estar sempre crescendo nessas características. Essas coisas têm que existir na sua vida e estar aumentando. Você já tem domínio próprio, mas cada vez mais domínio próprio. Você já tem conhecimento, mas cada vez mais conhecimento. Você já tem virtude, cada vez mais virtude. Você já tem amor, cada vez mais amor. E quando essas coisas acontecem, sabe o resultado disso? O resultado disso é que você certamente confirmará a sua vocação e eleição. E ele diz exatamente nesse contexto, em seguida a isso, o verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, o que ele está dizendo
é que se a sua vida, a sua caminhada cristã, for uma caminhada onde você está crescendo em Cristo, evitando o pecado, e essas características que são peculiares ao cristão estão presentes na sua vida e aumentando, e você está em toda diligência fazendo isso, na verdade, o que vai acontecer é que você vai confirmar a sua vocação e eleição. Você vai saber e vai estar bem tranquilo e vai ter certeza da sua salvação. Agora, o especial disso é que, para você saber que você é eleito, você confirma primeiro a sua vocação. Confirmar a sua vocação e eleição. E a coisa funciona exatamente assim. Será que eu sou um dos eleitos? Bem, eu sou chamado? Não sou chamado. Se eu sou um chamado, eu sou um eleito. Nós podemos chamar os crentes de eleitos, ter certeza que eles são eleitos? Bem, o apóstolo Paulo fez isso. Aos Romanos ele escreve o seguinte: saudai Rufo, eleito no Senhor. Como Paulo sabia que Rufo era eleito? Paulo sabia que ele era convertido? Se ele sabia que ele era convertido, ele sabia que ele era eleito. Porque, afinal de contas, aos que predestinou, a esses também chamou. Paulo escreveu aos Tessalonicenses exatamente essas palavras: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Que especial. Eu sei que vocês são eleitos, reconheço isso. Mas como, Paulo? Reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, existe conversão real no caso de vocês. É evidente, de maneira que a eleição de vocês também é confirmada. Você confirma que você realmente é uma pessoa convertida. Você confirma também que você é uma pessoa eleita. E você pode ter certeza de salvação. Irmãos, não é positivo que você viva uma experiência cristã mórbida que diz: sou tão pecador, eu não sei. Ainda tem tanta maldade em mim, eu acho que nem crente eu sou. É importante você resolver isso. É importante você chegar a uma tranquilidade, uma certeza. Eu sou uma pessoa salva. Mas isso tem que ser fundamentado em critérios sólidos bíblicos. E não pode ser o auto-engano de um hipócrita que não corresponde à palavra de Deus, não põe em prática o que a Bíblia ensina, mas que se consola a si mesmo e diz: eu vou ter paz, mesmo que eu continue a andar na dureza do meu coração maligno. Que Deus nos faça chegar à plena convicção. Vamos nos colocar de pé? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é um Salvador tão maravilhoso e tão perfeito que Ele nos purifica de todo pecado pelo seu sangue. E por mais que sejamos pecadores e indignos da salvação, nós também sabemos que o nosso Salvador é tão maravilhoso que Ele nos redime e nos transforma. Nós não somos ainda o que seremos, mas certamente não somos o que éramos. Mas um dia havemos de ser como Ele é, porque havemos de vê-lo. E havemos de ter comunhão mais próxima com o Senhor Jesus Cristo do que nesse mundo até hoje fomos capazes de fazer. E nós, ó Deus, contemplamos isso com olhos ansiosos por chegar, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, nós gostaríamos de ser santos, tão perfeitamente santos, sem nenhum vestígio de pecado em nossas vidas. Mas ainda lutamos com tentações dessa vida, ainda lutamos contra o mal. Mas pela graça de Cristo também nós triunfamos, porque sabemos, ó Deus, que na graça do Senhor, o Senhor tem nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E por isso, ó Deus, no coração do eleito, no coração daquele que foi chamado, existe essa disposição de reunir toda a diligência e associar, junto à fé, a virtude, o conhecimento, a piedade, o domínio próprio, a fraternidade, o amor e tudo mais, aquelas coisas que são marcas de um verdadeiro cristão, uma pessoa que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te peço em relação a todos nós que aqui estamos, que o Senhor opere em nossos corações, ó Deus, um entendimento claro da Tua palavra, que ninguém aqui seja uma pessoa que se engana, dizendo a si mesmo que ela é salva, mesmo enquanto ela persiste flagrantemente a viver uma vida de desobediência à Tua palavra. Mas, Senhor Deus, também nós pedimos que, onde o Senhor Deus operou salvação,
o Senhor também confirme isso pelo Espírito Santo, que nos dê, ó Deus, a certeza que nos impulsiona pelo amor, pela gratidão e pela força do Espírito Santo, ó Deus, de sermos, ó Deus, as testemunhas e luz do Senhor neste mundo e sermos a bênção uns para com os outros, que o Senhor nos projetou e nos destinou para que fôssemos. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.